Olá, meus queridos, minhas queridas. Quero nesse momento falar um pouco sobre a vida de Jó, nosso irmão Jó. E Jó viveu uma vida de interrogação. Jó viveu os momentos do mais porquê, mais cadê o mais porquê. Jó foi o homem que o próprio Senhor Jesus, ele deu testemunho por duas vezes. O único homem que o Senhor dá testemunho por duas vezes a Satanás. E a gente aparentemente pode até achar que Jó era um homem perfeito, justo, sem nenhuma falha. Mas de maneira nenhuma, meu querido. Jó, ele teve as suas fragilidades como qualquer um homem, qualquer eu, você, todos nós teremos. A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 1, verso 20, que todos nós seremos inexcusáveis diante do Senhor Jesus. Isaías diz em 64, verso 6, se não me engano, que toda a justiça do homem perante o Senhor é considerada como trapo de imundícia. Nenhuma justificação nos justificará diante de Deus. E nenhuma justificativa tirará nossa culpa perante Deus. Porque só Ele é o justo juiz. Paulo diz em Romanos capítulo 8, 33, é Ele que nos justifica. Jamais o homem será justificado por si próprio. Todos nós somos falhos, por mais que queremos ser justos. Mas nunca viveremos a total justiça. E Jó era um homem que ele se sentia a pessoa mais justa, mais pura, família perfeita da terra. E não há família perfeita. Você não acha uma família perfeita. A primeira família que existiu na face da terra foi a de Adão. Já houve um criminoso, houve um homicídio que matou. Não tem. Abraão cometeu pecado, o pai da fé. Moisés também falhou. Não há o perfeito, só um, meu querido, na face da terra. Esse sim, o filho da nossa irmã Maria, Jesus Cristo, o Filho de Deus, esse sim. E você vê que Jó tinha suas qualidades, homem íntegro, justo, temente a Deus, que se desviava do mal. E Satanás, e Jó não só era rico, ele não era um dos mais ricos do Oriente, ele era o mais rico do Oriente. Só que a riqueza de Jó não era só no material, ele era rico perante Deus também. E Satanás preveu, né? Preveu a queda a negação do próprio Jó. Isso nos mostra a presciência, a onisciência, né? E a onipotência do Senhor. E o Senhor falou de um certo dia, começa ali, né? O capítulo 1 de Jó, em que os filhos de Deus foi se apresentar ao Senhor. E Satanás estava lá também. Interessante, né? Satanás no trono da graça, hein? Isso mostra que ele foi perante o céu, ele tem acesso até o céu, né? Porque os filhos de Deus foi se apresentar e ele estava camuflado, né? Talvez vestido da veste branca, não sei como. Só que o Senhor viu, de onde tu vem, Satanás? Ele disse de rodear a terra e passear por ela. Mas um desocupado, né? Não tem nada a valer. E o Senhor disse, tem visto o meu servo Jó? Ele disse, eu tenho observado, mas tu tem dado tudo a ele? O homem, ele se dá a vida por aquilo que ele tem. Que ele quis jogar a própria criação de Deus contra o próprio Deus. Ele quis assim, você fez errado, Jó. Ele te adora, te ama, porque você deu alguma coisa a ele. Mas deixa eu tocar nele para ver se ele não vai blasfemar contra você e te negar. Olha a astúcia do diabo, né? Querendo duvidar do próprio Deus, e ele preveu a queda, a negação. E o Senhor disse, vai, Satanás, você pode tocar no tudo quanto é dele, mas menos na vida dele, porque a vida só pertence a Deus, meu querido. Satanás, ele pode, só existe um que pode tirar a nossa vida, é nós mesmos. Se nós se suicidarmos, a Bíblia condena, é condenação eterna, mas nem o diabo e nem Deus
vai fazer isso, tirar nós de qualquer maneira. Só Deus tem esse poder de nos preparar e nos levarmos. Porque uma coisa é você morrer no tempo que Deus te prepara, como o salmista Davi diz, que os meus tempos, os meus dias estão em tuas mãos. E outra coisa é você procurar a morte e tirar a sua própria vida. E ali o Senhor, e duas vezes, né? Satanás vem, tira tudo que é de Jó. Você já imaginou? Tem pessoas que falam aí que eu estou passando a prova de Jó. Você sabe o que está falando, meu querido? Do dia para a noite, porque uma coisa é você ser pobre e viver, pessoal, mas uma coisa é o cara ser rico e voltar a ser pobre, perder tudo de uma hora para outra. E Satanás tirou tudo quanto que Jó tinha. Você sabe o que é, meu querido, você pegar na aba dos seus 10 filhos e enterrá-la, de uma hora para outra perder tudo? Jó foi provado em tudo, meu querido. Ele foi provado na área sentimental, na área conjugal, na área financeira, na área amorosa, na área familiar, na área social, na área física, em tudo, na área psicológica, em tudo que você possa imaginar. Jó foi provado, porque Deus conhecia Jó. Porque nós somos feitura de Deus, criatura. A criatura, ele não tem o poder de questionar quanto o seu Criador. Quem foi que criou o homem? As nossas personalidades, nossos corações, a nossa estatura. O Senhor sabe até quantos cabelos nós temos na cabeça. Eu nunca contei os meus cabelos. Você já contou o seu? E o Senhor sabe. Então, meu querido, e Satanás, ele tocou em Jó. Até a própria mulher dele, naquele momento, diz em 1:21 de Jó. E Jó, quando ele perdeu tudo, ele adorou o Senhor. A mulher disse: ainda retém a tua retidão com o teu Deus, amaldiçoa e morre. Ele diz: fala como a boca de uma louca, receberia eu do Senhor. O bem também não permitiria que ele aceitasse o mal. No eu vim do ventre da minha mãe também, nu para lá voltarei. E louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te falar uma coisa, meu querido. Em nenhum momento você vai ver Jó, mesmo cheio de interrogação, querendo ser o mais certo, tinha suas fragilidades, queria ser mas em nenhum momento Jó deu embó para Satanás. Em nenhum momento. Em tudo ele glorificou a Deus. E se você ver no capítulo 3 de Jó, verso 25, mas aí você já viu uma falha de Jó. Ele disse: aquilo que eu temia me aconteceu. Jó queria aparentar ser uma família mais justa, mais santa, mais amável, sem nenhum defeito. Ele entregava sacrifício pelos seus filhos, entendeu? Entregava sacrifício a Deus pelos seus filhos. Vai lá que eles pecaram, porque isso é o dever do pai, porque Jó era um sacerdote, porque ninguém pode entregar sacrifício a Deus que nem qualquer pessoa. Ele era um sacerdote da sua casa, ele era um sacerdote universal. Tem o sacerdote universal, o sacerdote levita, que vem da tribo de Levi, tem o sacerdote real, tem o sacerdote que é nazireado, que, como vamos dizer, Sansão, ele poderia entregar sacrifício para o Senhor. Existe o sacerdote eterno, que é como Melquisedeque, sacerdote eterno de rei de Salém. O sacerdote real, nós somos sacerdotes. Noé, ele era um sacerdote, ele poderia entregar sacrifício, que Deus não entrega, se não recebe sacrifício, a não ser uma pessoa que tem um chamado específico. E Jó entregava sacrifício para os seus filhos, então ele era um sacerdote da sua casa. E o que me chama mais atenção, meu querido, é que em tudo isso vai se passando, os dias vai se passando, vê os amigos de Jó, né? E todos os amigos naquele momento veio. Nós temos que ter muito cuidado, porque nem toda prova, nem toda situação, ou toda degradação, toda ruína é sinônimo de pecado. Foi isso que os amigos, os 3 amigos de Jó vieram. Eles queriam que Jó confessasse o seu pecado diante de Deus. E nós temos que entender, tem que ter muito cuidado, que nem sempre as provações que Deus permite em nossa vida é sinônimo de pecado, meu querido.
E estava estampado na cara, no rosto dos amigos de Jó, que Jó tinha pecado perante o Senhor. As acusações eram constantes, mesmo que ele não falasse, ele queria que Jó, não foi que Jó pecou, Jó está talvez também querendo se justificar perante Deus. Oh, meu querido, quantas das vezes nós vivemos uma vida de interrogação, mas Senhor, por quê, mas por quê, por isso, por aquilo, por que está acontecendo? Porque Deus não é obrigado a dar uma resposta para mim, para você, como o Senhor não deu uma resposta, né? E nós sabemos que Jó foi fiel. Se você vê em Jó 13, 20, 15, talvez alguém questionou ele porque ele estava daquela forma, ele se coçando com um caco de telha, fedia. Jó estava fedendo. Alguém, quando chegava na porta, fechava a porta para Jó. Ele disse que aqueles que eram meus amigos fechavam as portas para ele. Jó não ficou no meio de uma rua, ele saiu fora da cidade, ele não poderia entrar, porque era considerado como um leproso. E talvez os amigos de Jó se questionando a ele em Jó 13 e 15, ele falou para os amigos: ainda que ele me mate, todavia eu esperarei nele. E mais uma acusação no capítulo 19, 25. Alguém, era acusações sobre as acusações, a pressão, o jugo. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei bem que eu tenho crido, e o meu Redentor vive, eu sei que ele há de se levantar na terra por mim. Você já imaginou, meu querido, o cara está numa situação dessa, sem ter uma palavra, as acusações sobre acusações? Meu querido, ele diz, né? E nós vimos isso, e vai, acusações sobre acusações, e Jó, ele quer se justificar perante o Senhor, meu querido, achando que é justo. Se você for lá para o 38, ele exige uma resposta do Senhor. De Jó até o 38, você vai ver muitas palavras, né? Do próprio Jó, querendo uma explicação do Senhor para aquela situação, querendo se justificar, se achando justo. E estou passando aqui as folhas, no 38, no 37 em diante, já exige uma resposta do Senhor. Eu quero uma resposta, você tem que me responder. E enquanto Jó, ele queria uma resposta para o seu questionamento, o Senhor fez 187 perguntas atrás uma da outra. E no 37, o verso 15, o Senhor pergunta: podes tu saber como Deus opera, Jó? No 38 ele diz: pois, quem é este que encobre os conselhos do Senhor? Eu vou fazer pergunta e tu vai me responder, né? Tu vou fazer as perguntas e tu vai me responder se puderes.